Questão número 4. Alguns experimentos muito importantes em física, tais como os realizados em grandes aceleradores de partículas, necessitam de um ambiente com uma atmosfera extremamente rarefeita, comumente denominada ultra-alto vácuo. Em tais ambientes, a pressão é menor ou igual a 10 a menos 6 Pascal, que é o Newton por metro quadrado. A. Supondo que as moléculas que compõem uma atmosfera de ultra-alto vácuo estão distribuídas uniformemente no espaço e se comportam como um gás ideal, qual é o número de moléculas por unidade de volume? Veja bem, ele está pedindo o número de moléculas por unidade de volume em uma atmosfera, cuja pressão é 3,2 vezes 10 a menos 8 Pascal e que se encontra a temperatura ambiente de 300 Kelvin. Se necessário, você vai usar o número de Avogadro, Na 6 vezes 10 a 23 e a constante universal dos gases ideais, o R, como sendo 8 Joule/mol/Kelvin. B. Sabe-se que a pressão atmosférica diminui com a altitude, de tal forma que a centenas de quilômetros de altitude ela se aproxima do vácuo absoluto. Por outro lado, pressões acima da encontrada na superfície terrestre podem ser atingidas em uma submersão aquática. Calcule a razão entre as pressões P-sub e pressão nave que devem suportar a carcaça de uma nave espacial, pressão nave, que está a centenas de quilômetros de altitude, e a de um submarino, pressão submarino, que está a 100 metros de profundidade, supondo que o interior de ambos os veículos se encontra a uma pressão de uma atmosfera, e considere a densidade da água como sendo 1000 kg por metro cúbico. Bom, na letra A, ele quer o número de moléculas por unidade de volume. O número de moléculas por unidade de volume eu chamei de N maiúsculo, é o que ele está pedindo aqui, tá? É fornecido Na, o número de Avogadro, e o N minúsculo é o número de mols. Então, a relação que você conhece é que o número de mols, N minúsculo, é o número de moléculas do ambiente dividido pelo número de Avogadro. Então, o número de mols vai ser N, que é o número de moléculas contida no ambiente que ele está pedindo, dividido por 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Aí nós vamos utilizar a equação de Clapeyron para calcular, muita atenção agora, o número de moléculas N por unidade de volume. Olha o que ele está pedindo. Número de moléculas por unidade de volume é o N sobre V. Tá? N é o número de moléculas do ambiente e V é o volume. Então ele está pedindo N sobre V, número de moléculas por unidade de volume. Onde? No local onde a pressão é 3,2 vezes 10 a menos 8 Pascal, que está uma temperatura de 300 Kelvin. E a constante universal dos gases é o R é 8. Então, jogando na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, o P é a pressão, 3,2 vezes 10 a menos 8 Pascal, vezes V, que é o volume, N é o número de moléculas no ambiente, dividido por V é o volume, N é o número de moléculas no ambiente, sobre 6 vezes 10 a 23, tá? Que é esse N minúsculo aqui, que eu coloquei aqui, ó, que é o número de mols. Então, tirei o N, número de mols, e coloquei N sobre 6 vezes 10 a 23, vezes o R, que é 8, e vezes a temperatura, que é 300. Então, isso aqui vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 8, V, vai ser 2.400 N sobre 6 vezes 10 elevado a 23. 3,2 vezes 10 a menos 8, V, vai ser igual a
400 vezes 10 a menos 23, N. Mas espera aí, o que a gente quer? A gente quer o número de moléculas por unidade de volume. Então, a gente quer N sobre V, tá? Então, o que eu fiz? Eu passei o V dividindo, ficou N sobre V, e sobrou 3,2 vezes 10 a menos 8 por 4 vezes 10 a menos 21. Então, N sobre V vai ser 0,8 vezes 10 a 13. Então, N sobre V, que é o número de moléculas por unidade de volume, vai ser 8 vezes 10 a 12 moléculas por metro cúbico. Na letra B, ele está pedindo a relação entre as pressões suportadas por uma nave espacial e o submarino. E vamos começar pela nave. Pressão suportada pela nave, que a gente chama de P-nave, pela carcaça da nave, que se encontra a centenas de quilômetros de altitude, onde a pressão externa é nula, é praticamente zero. Então, ele disse, o enunciado, que a pressão externa é nula, a centenas de quilômetros de altitude, então aí a pressão externa é nula, mas o enunciado fornece que a pressão interna é 1 atm. Então, a diferença de pressão que você vai ter entre o ambiente externo da nave, que é 0, e o interno, que é 1, vai ser 1 menos 0. Cuidado, essa pressão é a pressão com que o casco da nave está submetido, só que ela é de dentro para fora, que a pressão interna é maior que a externa. Agora vamos no submarino. No submarino, ele está a 100 metros de profundidade e sua pressão interna é de 1 atm. A pressão externa ao submarino, ela vale 11 atm. Por que ela vale 11 atm? Porque a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta de 1 atm. E ainda por cima, na superfície, você tem a atmosférica, que é 1, tá? Então, a pressão externa que o submarino vai suportar vai ser de 11 atm, lá embaixo. Tá? 10 atm devido à água e mais 1 atm devido à pressão atmosférica. E a pressão interna do submarino, ele forneceu, é 1 atm. Então, o submarino, repetindo, ele tem uma pressão externa de 11 atm e uma interna de 1 atm. A diferença de pressão externa e interna no submarino, tá, vai ser 11 menos 1, que vai dar 10 atm. Mas cuidado, essa pressão que o casco do submarino está submetido agora é de fora para dentro, porque a pressão externa é maior que a interna. Ele pede o P submarino sobre o P da nave espacial lá em cima. Então, ele está pedindo 10 sobre 1. Então, a relação pressão submarino, pressão nave vai ser 10. Quinta questão. O primeiro trecho do monotrilho de São Paulo, entre as estações Vila Prudente e Oratório, foi inaugurado em agosto de 2014. Uma das vantagens do trem utilizado em São Paulo é que cada carro é feito de ligas de alumínio, mais leve que o aço, o que, ao lado de um motor mais eficiente, permite ao trem atingir uma velocidade de 80 km por hora. Letra A. A densidade do aço é Roaço, 7,9 gramas por centímetro cúbico, e ao do alumínio é ROAL, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Obtenha a razão Roaço sobre Roalumínio entre os trabalhos realizados pelas forças resultantes que aceleram dois trens de dimensões idênticas, mesmas dimensões, um de aço e o outro de alumínio. Cuidado agora, com a mesma aceleração A e percorrendo a mesma distância L. B. Outra vantagem do monotrilho de São Paulo em relação a outros tipos de transporte urbano é o menor nível de ruído que ele produz. Considere que o trem emite ondas esféricas como uma fonte pontual. Se a potência sonora emitida pelo trem é igual a 1,2 mW, qual é o nível sonoro S em decibéis a uma distância R igual a 10 metros do trem? O nível sonoro S em decibéis
é dado pela expressão S é igual a 10 dB log de I sobre I0, onde I é a intensidade da onda sonora e I0 igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado é a intensidade de referência padrão que corresponde ao limiar da audição do ouvido humano. Bom, letra A. Considerando a trajetória retilínea, o trabalho da força resultante de cada trem é dado por trabalho FD. F é a força resultante, então o trabalho força resultante vezes o deslocamento. Mas acontece que a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, diz que FR é MA. E D, que é o deslocamento do trem, é o comprimento L pedido no enunciado, fornecido. Então o trabalho, que era MAD, vai ficar MA vezes L. Essa equação eu chamei de 1, tá? Acontece que a densidade é massa por volume, então ρ é M sobre V. Então, jogando o V multiplicando, então a massa vai ser ρ vezes o volume, densidade vezes o volume, essa equação 2. Aí eu joguei 2 em 1, tá? Então a 1 é MAL e a 2 vai ficar ρV. Então, no lugar do M eu coloquei ρV, sobrou AL. Essa relação ela é a mesma para os dois trens, cuidado, é a mesma relação. Então o trabalho, cada trem é a densidade de cada trem, vezes o volume de cada trem, vezes a aceleração de cada trem, vezes o comprimento da distância que ele está percorrendo. Mas acontece que pelo enunciado eles possuem as mesmas dimensões, mesmo volume, então V é o mesmo. Possuem também a mesma aceleração e percorrem a mesma distância L. Então veja, o trem de aço, então o trabalho dele vai ser a densidade do aço, vezes o volume, vezes a aceleração, vezes o L. E do alumínio, o trabalho realizado pelo trem de alumínio, a densidade do alumínio, vezes o volume do trem, a L. Acontece que o volume do trem é o mesmo, a aceleração que os dois se movem é a mesma e o comprimento da distância que eles vão andar é a mesma. Então vai cancelar tudo isso. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter que ρ aço, VAL, ρ alumínio, VAL, cancela isso e isso. Portanto, o trabalho realizado pelo trem de aço dividido pelo trabalho realizado pelo trem de alumínio vai ser o ρ do aço sobre o ρ do alumínio, a densidade do aço sobre a densidade do alumínio, que vai ser 7,9 por 2,7, vai dar 2,9. Letra B é um pouquinho mais complicada. O som se propaga no meio material, se espalhando em todas as direções. E as frentes de onda têm formato esférico. Então você tem uma fonte pontual, movimento vibratório produz ondas, e essas ondas se propagam em todas as direções, em todos os sentidos, em frente de ondas que têm o formato esférico. A intensidade sonora ou sonoridade de uma onda esférica num determinado ponto é definida pela expressão intensidade é a potência da fonte dividido pela área de onda no ponto considerado. Então, intensidade ou intensidade sonora ou sonoridade da onda esférica, ela é medida no Sistema Internacional em watts por metro quadrado. P é a potência da fonte que está emitindo som, medida no Sistema Internacional em watts. E S é a área da superfície esférica, medida no Sistema Internacional em metros quadrados. E é claro que se é uma superfície esférica, a área dela é 4πr quadrado, sendo R o raio da superfície esférica. Então aqui está a superfície esférica. I é P sobre S. Então, cálculo da área da superfície esférica de raio 10 metros que é atravessada pela onda sonora, emitida pelo trem, claro. Então, ela vale 4πr quadrado, considerando π como 3, 4 vezes 3, o raio é 10. Então, essa área vai dar 1.200 metros quadrados, que eu passei para a potência, 1,2 vezes 10 a terceira metro quadrado. A intensidade sonora I, ao longo dessa superfície,
sendo a potência da ponte fornecida 1,2 miliwatts, 1,2 vezes 10 a menos 3 watts, ela é dada por I é igual a P sobre S, que vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3, que é o P, pelo S, que é 1,2 vezes 10 a terceira. Então, essa intensidade sonora I, ela vale 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Mas ele pede o nível sonoro. Então, a expressão do nível sonoro S desse som emitido pelo trem, quando atravessa essa área aqui, essa superfície esférica, é fornecido pelo enunciado. S é igual a 10 decibéis vezes log de I sobre I0, sendo S igual a 10 log, e ele deu I, deu I0, 10 a menos 6 sobre 10 a menos 12. Então, vai ser 10 log de 10 a sexta. Portanto, o S vai ser 10 vezes 6 log de 10, que vai ser 60 vezes 1. Então, esse S vai ser 60 decibéis. Esse é o valor do nível sonoro desse som emitido por esse trem quando ele está a 10 metros, ouvido por uma pessoa que está a 10 metros de distância dele. Sexta e última questão da segunda fase da Unicamp 2015. Um desafio tecnológico atual é a produção de baterias biocompatíveis e biodegradáveis que possam ser usadas para alimentar dispositivos inteligentes com funções médicas. Um parâmetro importante de uma bateria biocompatível é sua capacidade específica C, que é definida como sua carga por unidade de massa, geralmente dada em mAh por grama. O gráfico abaixo mostra de maneira simplificada a diferença de potencial de uma bateria à base de melanina em função de sua capacidade específica. Esse é o gráfico, vendo aqui está a diferença de potencial no eixo vertical em volts, e aqui está a capacidade específica dela em mAh por grama. Eu coloquei aqui do lado uma dessas baterias para você ter uma ideia do tamanho dela. Veja como ela é pequena, tá? Para uma diferença de potencial de 0,4 volts, qual a corrente elétrica média que a bateria de massa 5 gramas, fornece, supondo que ela se descarregue completamente num tempo de 4 horas? B. Suponha que uma bateria preparada com capacidade específica 10 mAh por grama esteja fornecendo uma corrente constante total de 2 mA, 2 de 10 a menos 3 ampere, a um dispositivo. Qual é a potência elétrica fornecida ao dispositivo nessa situação? Pelo enunciado, a capacidade específica C da bateria é definida como sendo carga por unidade de massa, que ele falou que geralmente é dada em mAh por grama, ou seja, carga por unidade de massa. Então, a capacidade específica é Q sobre M. Essa equação eu chamei de 1. Mas a gente sabe que a corrente elétrica é carga por tempo. Isolando o Q, eu vou ter Q igual a I vezes delta T. Então, tem a equação 1, que é a capacidade específica, é a carga por massa, e a equação 2, a carga é a intensidade da corrente vezes o intervalo de tempo. Substituindo 2 em 1, eu substituí o Q aqui, por I delta T. Então, ficou C é igual a I delta T sobre M. Aqui era o Q, tá? C é I delta T sobre M. Essa equação, eu chamei de equação 3. Acontece que é pedida a corrente elétrica média da bateria, e essa bateria tem uma massa de 5 gramas, para ela se descarregar completamente em 4 horas, sob uma diferença de potencial de 0,4 volts. Então, vamos olhar no gráfico.
tá? No gráfico. Quando o U é 0,4 volts, que é a diferença de potencial fornecida, né? Então, olha aqui, ó, quando o U, esse é o eixo do U, tá vendo? O U é 0,4 volts, ó, a capacidade de carga é 20 mAh por grama. Então, se 20 mAh por grama, o tempo que ela vai demorar para descarregar é 4 horas e a massa dela é 5 gramas e a corrente elétrica está pedida. Então, jogando nessa equação 3, C igual a I ΔT sobre M, isolando o I, ele vai ser C vezes M sobre ΔT. Ó, o C é 20, o M é 5 e o ΔT é 4 horas. Portanto, a corrente elétrica pedida é igual a 25 miliampere, ou 25 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Na letra B, bem mais simples ainda, ele pede a potência elétrica fornecida pela bateria preparada com uma capacidade específica de 10 mAh por grama, esteja fornecendo um I, uma corrente total I, de 2 vezes 10 a menos 3 amperes, de 2 mA a um determinado dispositivo. De novo, a gente vai no gráfico e olha, ele quer quando C 10 mAh por grama, tá aqui, ó. C 10 mAh por grama, acompanha comigo aqui, tá? Vai dar um U de 0,2 volts. Então tá aqui, ó. Quando C é 10 mAh grama, o U é 0,2 volts. Potência pedida é dado o I dado U, é só jogar no π, tá? Potência corrente vezes tensão, tá? Corrente é 2 vezes 10 a menos 3 e a tensão é 2 vezes 10 a menos 1. Então, nessas condições, a potência elétrica fornecida por essa bateria vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 4 watts.